Olá pessoal, meu nome é Fernando Milanese, eu sou professor do programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Métodos Matemáticos para Engenharia de Energia. Nessa disciplina nós vamos estudar as equações diferenciais e métodos matemáticos para resolver equações diferenciais. Lembrando que equações diferenciais é um assunto que você já tem uma introdução lá nas disciplinas de engenharia, né? De cálculo 3, 4, no curso de graduação em engenharia. Todas as disciplinas, todos os cursos de engenharia têm uma base de equações diferenciais. Em algumas disciplinas técnicas, como por exemplo, fenômenos de transporte ou então transferência de calor e massa, vocês já viram algumas equações diferenciais. E aqui a gente vai estar trabalhando quais são os métodos disponíveis para a solução dessas equações diferenciais. Nós vamos começar a título de introdução. Vamos revisitar um problema que vocês já estudaram lá em transferência de calor ou fenômenos de transporte, dependendo do curso de graduação que vocês fizeram, que é o problema da condução de calor através de uma parede plana. Então imagina que essa aqui é a parede da casa de vocês. Lá fora está numa certa temperatura, T1, por exemplo, 35 graus, dia de verão. E aqui dentro está numa temperatura T2, na face interior, né, na parede. Uma temperatura de 20 graus, por exemplo, se tiver um ar-condicionado ligado. Então nós conhecemos as temperaturas nas duas faces, na superfície externa, na superfície interna da nossa casa. Queremos saber como é que a temperatura varia ponto a ponto ao longo da espessura da parede. Então o eixo X é como se fosse um eixo que está entrando perpendicular à superfície da parede, né? Como se fosse um furo na parede, uma broca furando uma parede na direção X. Qual é a temperatura em cada ponto X? Tá certo? Essa parede tem uma espessura L, 15 centímetros, coisa parecida. Esse material é conhecido, o material dessa parede é conhecido e tem a chamada condutividade térmica, que nós vamos chamar de K, constante, tá certo? Conhecida, tá? Isso aqui é uma constante conhecida, a condutividade, dependendo do material, se vocês lembram, cerâmica em torno de 1, se for uma parede de madeira já é bem menor, é 0, alguma coisa, tá certo? Se for isopor, 0,04 e assim por diante. Bom, para descobrirmos o t de x, nós vamos partir de uma equação diferencial parcial, se vocês lembram da nomenclatura, depois a gente vai revisar essa nomenclatura de novo, mas basicamente nós vamos trabalhar com a equação da difusão de calor. A equação da difusão de calor é uma equação diferencial parcial, onde a incógnita, a temperatura é incógnita, tá? Observe que t não é uma variável agora, é uma função. A incógnita é uma função. Essa incógnita tem derivadas parciais com relação a x, com relação a y, com relação a z, com relação ao tempo t. Então a temperatura pode variar nas três direções, x, y, z. A temperatura pode variar no tempo. E o termo da geração interna de calor. Imagina que isso aqui é uma parede de cobre. E esse cobre está conduzindo eletricidade, está gerando calor por efeito Joule. Tá? Então, essa é a equação da difusão, é uma equação diferencial. Lá em transferência de calor e massa, ou em fenômeno de transporte, vocês aprenderam a resolvê-la. Então vamos revisitar ela para relembrar alguns conceitos básicos. Então nesse caso específico, sem se ater demais à física do problema, né? Já que nós estamos agora falando de métodos matemáticos, é só matemática, como obter o t de x a partir dessa equação, mas basicamente a gente despreza as variações de temperatura com relação a y e despreza as variações de temperatura com relação a z e despreza com relação a t. Por quê? Porque nós queremos um t que varia somente com x, certo? A temperatura varia com x somente, não depende nem de y nem de z. O y seria na vertical, a temperatura em toda essa face aqui é a mesma, digamos, como no exemplo que eu falei, 30 graus. Então 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, sempre 30 graus. Então não varia com x, com y, desculpa, e nem com z. O z seria perpendicular, né, ao plano do desenho, a temperatura continua sendo 30. Mesma coisa aqui. O ar-condicionado está ligado,
20 graus, então é 20 graus aqui, 20 graus aqui, 20 graus aqui. Todos os pontos dessa superfície é 20 graus. Então a temperatura não varia com Y e nem com Z. Por isso que a gente despreza. Despreza as variações com Y e com Z. E estamos desprezando também as variações com o tempo. Ou seja, nós estamos trabalhando, se vocês lembram, o chamado regime permanente. Ou seja, quando as coisas não mudam com o tempo. Então imagina que o ar-condicionado está ligado já há algum tempo, essa temperatura está estável em 20 graus e essa temperatura não tem sol lá na rua, não tem nada, está estável em 30 graus, por exemplo. Então as temperaturas estão estáveis, tanto dentro quanto fora, não mudam com o tempo. Então a gente pode desprezar isso. Além disso, no caso da parede plana da nossa casa, não tem geração interna de calor, tá certo? De forma que nós ficamos somente com esse primeiro termo aqui, ó, da equação da difusão. E nós vamos substituir a derivada parcial por derivada total. Por quê? Porque se não varia nem com Y nem com Z, não tem por que a gente escrever derivada parcial, podemos trabalhar com derivada total. Então essa é a equação que nós temos que resolver. É uma equação diferencial. Se conseguirmos resolver essa equação diferencial, nós vamos obter t em função de x. Esse é o nosso objetivo, a nossa função incógnita, tá certo? Nomenclatura que estaremos usando: variável independente, x, variável dependente, t. T depende de x, então t é a variável dependente, x é a variável independente. Também conhecido como função incógnita. É isso que nós buscamos. Como é que aqui eu desenho uma linha reta, né? Porque eu já sei a resposta, tá? Mas imagina que eu não soubesse, tem uma função aqui. Que função é essa? Tudo bem? Então, vamos resolver essa equação diferencial. Essa equação diferencial é o tipo mais simples que tem para resolver. Nós podemos reescrever da seguinte maneira, ó. Certo? d dx de dt dx. Derivada segunda. Bom, aí eu posso, para resolver essa equação, eu posso multiplicar por dx. Se eu multiplicar por dx toda essa equação, eu vou ficar com d dt dx igual a 0 vezes dx, que é 0. Tá certo? Eu posso integrar esse lado, posso integrar esse lado. Se eu fizer uma integral indefinida, eu tenho que somar uma constante, que eu vou chamar de C1. Lembram disso? Integral indefinida, soma uma constante. Tudo bem? Bom, integral de d alguma coisa é aquela alguma coisa. Se fosse integral de dx, seria x. Se fosse integral de dA, seria dA. Como é integral de d parênteses, vai ser o que está entre parênteses, que é o dt dx. Integral de 0 é 0, mais C1. Ou simplesmente C1, né? Eu vou fazer o mesmo processo. Eu tinha uma derivada segunda, né? Então eu vou ter que integrar duas vezes. Vou multiplicar de novo por dx. Eu vou ficar com dx vezes dx, vai sobrar só o dt. C1 vezes dx, multipliquei por dx dos dois lados, né? Integrei. Integral indefinida, somo mais uma constante. Vou chamar de C2. Então, C1 é uma constante e C2 é outra constante de integração. Integral de dt, como eu falei, integral de d qualquer coisa é aquela coisa, né? Então, ficou só t. C1 é constante, integral de dx é x mais C2. Então, observem que t igual a C1x mais C2, equação de uma linha reta. Uma constante que multiplica x na potência 1 mais outra constante. Então, como eu falei, eu já tinha desenhado uma linha reta, né? Já tinha desenhado uma linha reta aqui, porque eu já sabia da resposta. Bom, quanto equivale C1 e quanto equivale C2? Essas constantes de integração. Do jeito que está, eu não sei nem C1 e nem C2. Eu vou ter que usar as chamadas condições de contorno. Lembra disso? Quais são as condições de contorno? Depois a gente vai voltar a definir isso aí tudo.
Ou seja, nos contornos do problema, ou seja, no início, quando x vale 0, observe que nessa superfície aqui, x vale 0, tá certo? É um contorno do problema. O outro contorno do problema é a outra superfície, é o fim do domínio. A gente chama isso domínio de solução. Início e fim. Eu tenho que saber o que acontece no início e no fim. Eu sei, no início a temperatura vale T1 e no fim a temperatura vale T2. Então eu vou usar essa informação. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Em x igual a 0, a temperatura vale T1. Quando x vale 0, aqui, a temperatura vale T1. Então eu vou jogar essa informação aqui. Portanto, no lugar de T, eu vou escrever T1. No lugar de x, eu vou escrever 0. Observe que 0 vezes C1 vai dar 0. Daqui nós tiramos que C2 é igual a T1. Então, já descobrimos o valor da constante C2. É igual a T1. A outra condição de contorno, plural, né? Condições. Então, a outra condição de contorno é em x igual a L. Por que x igual a L? Porque L é a espessura da parede. Se aqui o x vale 0, aqui o x vale L. O que eu sei na outra superfície? A temperatura vale T2. Então, T igual a T2. Então, de novo, eu vou usar essa informação aqui na equação da reta que eu obtive. No lugar de T, eu vou escrever T2. No lugar de x, eu vou escrever L. Então, vamos lá. Então, ficou T2, portanto, 3 pontinhos, é portanto, né? Relembrando disso, lembra da matemática? T2 é igual a C1 vezes x, no lugar de x eu vou escrever L, mais C2, no lugar de C2 eu vou escrever T1, que eu já sei quanto é que vale. Daqui eu vou tirar que C1 é igual a T2, vou passar um T1 para cá, menos T1, e vou dividir por L. Tá certo? Então, eu descobri o valor de C1 e C2. Agora, eu posso voltar com esses dois valores de C1 e C2 na equação da reta e vou reescrever o meu T de x, finalmente, vai ser igual a C1, que vale T2 menos T1, dividido por L, isso é só o C1, vezes o x, mais o C2. O C2 vale T1. Então, essa é a solução final do nosso problema. Buscávamos o T de x. Quem que é o T de x? Isso daqui. Observe que quando x vale 0, ou seja, nessa face aqui, se eu substituir x por 0, esse termo some, ficamos só com t igual a T1. Exatamente o que temos aqui. T vale T1. E quando x valer L, na outra superfície, L sobre L cancela, menos T1 mais T1 cancela, fica só T2. Então, na outra face, temperatura vale T2. Então, fechou. É uma linha reta que une os pontos T1 até T2. Essa é a equação de uma reta que liga T1 a T2. Então, esse é o gráfico da nossa função. Ó. A função é uma linha reta decrescente que parte de T1 e chega em T2, quando x vale L. Equação de uma linha reta. Tá certo? Então, isso a gente trabalha lá em transferência de calor ou fenômenos de transporte. É um exemplo de equação diferencial. Eu escolhi esse exemplo porque eu sou da área térmica, né? Sou professor de transferência de calor, fenômenos de transporte. Então, é um exemplo que eu gosto de usar, porque eu sei que todo mundo já estudou isso. E, além disso, a gente estudou também equações diferenciais em cálculo, né? Então, feita essa pequena introdução, esse pequeno exemplo, vamos relembrar as definições. O que é uma equação diferencial, então? É o nosso objeto de estudo, né? Nosso objeto de estudo são equações diferenciais, aqui em métodos matemáticos. O que é uma equação diferencial? Nós vamos usar a sigla ED, de equação diferencial. É uma equação, né, que contém uma ou mais derivadas. Então, a palavra-chave aqui por isso que é diferencial, né? Contém derivadas da função que se deseja determinar.
Então, eu estou buscando uma função, como era o exemplo nosso anterior, o t de x, né? Não estou buscando mais uma variável agora, um valor de x, um valor de t. Estou buscando uma função t que depende de x. Nesse exemplo, essa é a função. E eu parto de uma equação, que é essa daqui, que contém derivadas da minha função incógnita. Então, essa é a minha equação base, ela contém derivada da minha função incógnita. Função incógnita, t de x, eu parto da segunda derivada dela igual a zero. Então, isso é uma equação diferencial. Tudo bem? Aí temos subdivisão, equação diferencial ordinária. Ordinária significa uma única variável, t de x, por exemplo. Esse exemplo aqui. A derivada com relação a x somente. Aparece derivada com relação a x. Então, ela é dita uma EDO, equação diferencial ordinária. Ela pode conter derivadas parciais. Agora temos derivadas parciais com relação a duas ou mais variáveis. Essa equação aqui, ela tem derivadas parciais com relação a x, y, z e t. Então, essa daqui é dita uma EDP. Podemos escrever aqui do lado, essa aqui é uma EDP e essa daqui é uma EDO. Por que a gente classifica ela com nomes diferentes? Porque nós vamos ver que, dependendo da classificação, existem métodos de solução diferentes. Então, um método que vale para uma EDO não vai valer para uma EDP e vice-versa. Tudo bem? Exemplo, ó. Famoso corpo em queda livre. Vocês já estudaram isso lá na física. Imagina um corpo de massa m, que é liberado numa certa altura. A altura vamos chamar de y, tá? Y medido a partir do chão, sujeito a um campo gravitacional, uma gravidade de metros por segundo ao quadrado. Qual é a equação diferencial desse problema? Observe que nós queremos uma função, de novo, ó. Não é só uma altura, é uma altura em função do tempo. Então, estamos buscando uma função incógnita. Qual que vai ser a equação diferencial dela? A aceleração desse corpo, nós sabemos lá da física, é igual a menos g. Menos porque a gente sabe que o movimento vai ser para baixo. Esse movimento vai sofrer uma certa aceleração, certo? Essa aceleração é contrária ao eixo x, ou ao eixo y, desculpa. O y é medido normalmente de baixo para cima, né? Então tem que botar o sinal de menos aqui, para ser coerente com o nosso eixo y. O que é a aceleração? Se vocês lembram, é a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então está aqui a nossa equação diferencial que nós estamos buscando. Lembrando que g é 9,8, né? Uma constante. Então, a função incógnita aparece uma derivada segunda dela. Outra maneira de escrever isso, se vocês lembram, nós vamos usar a seguinte notação, ó. Y, duas linhas, igual a menos g. Lembrando que y, duas linhas, significa derivada segunda. E nós queremos obter y de t. Então, esse é um exemplo de equação diferencial. Nós até sabemos a resposta disso, né? Lembram da solução dessa equação? Depois a gente vai revisar ela. Então, corpo em queda livre é um problema onde temos uma equação diferencial para ser resolvida. Outro exemplo. Paraquedas agora. Agora não é mais um corpo em queda livre. Agora esse corpo com massa m, ele está com paraquedas. Bom, o paraquedas a velocidade vai ser para baixo, vamos chamar de
V para baixo, certo? Eu tenho a força peso atuando. Vou fazer uma flechinha aqui do lado, ó. Tentar não bagunçar demais o desenho. Então essa massa tem um certo peso, vamos chamar de peso. E o paraquedas tem uma força chamada força de arrasto, né? Contrária ao movimento. A força de arrasto para cima, contrária ao movimento, e o peso na direção do movimento. Imagina que eu quero saber a velocidade desse peso com relação ao tempo. Então, imagina que esse peso foi soltado de um ou de um helicóptero, desculpem. O helicóptero está parado lá no ar, a velocidade inicial é 0, eu solto esse peso com paraquedas e a velocidade começa a aumentar, tá certo? Eu quero saber como é que a velocidade aumenta com o tempo. Bem, então nós vamos usar, para resolver esse problema, qual é a equação de novo, nós temos uma função incógnita, não é simplesmente V, nós queremos o V para qualquer tempo, qualquer instante de tempo, então é uma função. Vou partir da onde? Somatório das forças na direção Y igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a somatória de forças? Nós temos a força de arrasto positivo para cima, né? Força de arrasto, o peso negativo porque é para baixo, lembrando que o eixo Y é positivo para cima. Força de arrasto menos o peso é igual a massa. A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, certo? Então apareceu aqui, ó, dv dt. Bom, quem que é o peso? Massa vezes gravidade, certo? Massa vezes gravidade, constante, constante. Quem que é a força de arrasto? Se a gente for pesquisar lá nos livros de mecânica dos fluidos, verões de transporte, é uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Se vocês lembram, para quem estudou mecânica dos fluidos, isso aqui é o coeficiente de arrasto dividido por 2. CD, né? CD do paraquedas em torno de 1,2 dividido por 2, tá? Então é isso aí, é o valor desse K. Constante conhecida, tá bom? Então, reescrevendo tudo, nós temos, vou pôr em ordem aqui, ó, M dv dt. Vou passar tudo para o outro lado para ficar tudo positivo, mais mg menos k vezes v ao quadrado igual a 0. Então, constante, 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 função incógnita que depende do tempo, a função incógnita ao quadrado e uma constante. Então essa daqui é a equação diferencial que governa, a gente fala isso, né? Equação diferencial que governa esse problema. Se eu conseguir resolver ela, eu tenho V em função do tempo, tá certo? Um outro tipo de equação diferencial. Outro exemplo, ó. Difusão de calor bidimensional. Imagina que agora não é mais essa parede plana, onde eu tenho uma face quente, uma face fria e o calor se dá da face 1 para a face 2, né? A gente diz que é condução de calor unidimensional. Agora não. Agora a face quente está na lateral e a face fria está no ponto superior, na face superior. Imagina que aqui está isolado termicamente, ó, isopor, alguma coisa assim. Então o calor entra por aqui, agora ele faz uma curva e sai por cima, né? Ou seja, nesse caso, a gente diz que a temperatura varia com X e com Y. Certo? Então, enquanto que aqui a temperatura variava só com X, porque o fluxo de calor era só na direção X, agora o fluxo de calor se dá tanto na direção X quanto na direção Y. E aí, qual é a equação que eu tenho que resolver? A equação da difusão, onde T varia com X e Y. Então, nesse caso, vai ser esses dois termos, T2T,
aqui ficou faltando, vamos corrigir enquanto dá tempo, dy2, faltam 2 aqui, certo? Então ficou só os dois primeiros termos, na direção z as coisas não mudam, direção z perpendicular ao desenho, então esse é um problema bidimensional, depende de x e y, não tem geração, em regime permanente igual a zero. Então, essa equação diferencial que nós temos que resolver. Se eu conseguir resolver ela, eu tenho t de x e y. Então, é o tipo de equações que nós vamos estar resolvendo. Essa aqui nós já resolvemos, facinha, né? Essa daqui nós vamos resolver lá para o final. Esse tipo de equação aqui a gente vai ver que é mais complicadinha de resolver, porque nós temos aqui, ó, esse v ao quadrado, tá? Então, por isso que é importante a gente entender a classificação. Essa aqui seria uma EDO, porque depende só de uma ordinária, né? Segundo a nossa nomenclatura aqui, ó. Uma única variável. A única variável aqui é o t. Aqui são duas variáveis, x e y. Então, uma EDP parcial. Essa aqui é uma EDP, mais complicada de resolver. Naquele outro exemplo, no exemplo da queda livre, isso aqui também é uma EDO ordinária, porque depende apenas de uma variável t. A gente vai ver que depois que EDOs são relativamente fáceis, digamos assim, são métodos simples para resolver. Ordinárias, só uma variável. Quando trabalharmos com EDP, são métodos mais elaborados, mais trabalhosos. Ok? Bom, continuando então nas nossas definições. Estamos fazendo definições. EDO, EDP. Primeira nomenclatura, saber se é EDO ou EDP. Segunda definição, a ordem da equação diferencial. A ordem da equação diferencial é a ordem da maior derivada. Então, no exemplo A, do corpo em queda livre, qual a ordem da maior derivada? É uma derivada de ordem 2, ou seja, uma segunda derivada. Então a gente diz que no exemplo A nós temos uma EDO de segunda ordem. No exemplo B, a maior derivada é a primeira derivada de v com relação a t. Então a gente diz que é uma derivada de ordem 1, então é uma equação diferencial de primeira ordem. No exemplo C, da difusão de calor bidimensional, nós temos uma derivada segunda de t com relação a x e uma derivada segunda de t com relação a y. Então a maior derivada é uma derivada segunda, ou derivada de segunda ordem. Então, portanto, a gente diz que essa é uma EDP de segunda ordem. Certo? De novo, é importante a gente classificar a equação, a nomenclatura dela, EDO de primeira ordem, EDO de segunda ordem, EDP de primeira ordem, EDP de segunda ordem, porque dependendo da classificação, haverão métodos distintos de solução dessas equações. Continuando com as nossas definições, vamos falar agora sobre a solução de uma ID. O que é, por definição, a solução de uma equação diferencial? É uma função, a gente já sabe, né, que é uma função incógnita. Essa função, quando substituída na equação diferencial, reduz essa equação diferencial a uma identidade. Por exemplo, queda livre. É uma EDO de segunda ordem, né? A solução dela, a gente aprendeu lá na física, é uma solução desse tipo aqui, ó. Menos g vezes o y ao quadrado, mais uma constante vezes y, mais outra constante. É a solução dela. Se eu integrar ela duas vezes, como eu fiz com a equação da parede plana, né? Condução de calor na parede plana, vai aparecer aqui um C1 e um C2. Integra duas vezes, né? Então essa é a solução. Como é que eu tenho certeza que essa função é uma solução dessa equação diferencial aqui? Eu vou substituir
essa função na equação diferencial. Então, eu vou substituir essa aqui. Para substituir aqui, eu tenho que derivar ela com relação a t duas vezes. Então, dy dt se torna menos 2gy mais c1. Tá certo? C2, 0. Depois vou fazer a derivada segunda dela. Derivado de novo, constante, né? Menos 2g. Opa, ainda temos tempo. G sobre 2. Ficou faltando 2 aqui, pessoal. Ó. Então, sobre 2 aqui. Cancela esse 2 com esse 2. Esse 2 some. A derivada segunda dela ficou menos g. Que é exatamente a equação diferencial. Ó. A derivada segunda dela é g. Então, é uma identidade. Se eu substituir isso aqui, aqui vai ficar menos g igual a menos g. Uma identidade. Então, essa solução satisfaz essa equação diferencial. Então, a gente diz que essa função é uma solução dessa equação diferencial. Tudo bem? Vamos lá. Outra definição. Problema de valor inicial. Problema de valor inicial é uma ED mais uma condição num certo ponto. Por exemplo, se eu sei que num ponto T0 o valor de y vale y0, eu digo que a equação diferencial mais essa condição, a gente chama isso de problema de valor inicial. Semelhante ao que acontece aqui, ó. A gente sabe, nesse exemplo, né, da parede plana, a gente sabe que em x igual a 0, num ponto conhecido, nesse caso x igual a 0, a temperatura vale T1. Isso aqui é a mesma coisa que escrever T de 0 igual a T1. Temperatura no ponto x igual a 0 vale T1. Então, é isso que está aqui. Valor da função incógnita num certo ponto vale y0. Onde T0 e y0 são conhecidos. Então, o ponto é conhecido e o valor da função naquele ponto também é conhecido. Então, se eu acoplar a equação diferencial com a condição inicial, a gente chama isso de problema de valor inicial. Depois nós temos o problema de valor de contorno. Semelhante. Também é uma equação diferencial, só que sujeita agora não só a uma, mas a duas ou até mais condições em dois pontos. Que é exatamente o que aconteceu aqui. A gente sabe a temperatura nesse ponto e nesse ponto. Então a gente chama isso de valor no contorno, as condições de contorno. Então, quando a gente tem essa equação diferencial, mais dois pontos conhecidos, de temperatura conhecida, a gente chama isso de problema de valor de contorno, PVC. Então, o PVI, problema de valor inicial, quando é uma só condição. PVC, quando são duas ou mais condições. Ou seja, num ponto x1, eu conheço o valor da função, que vale y1. Num ponto x2, eu conheço o valor da função, que vale y2. Então, a gente diz que dois pontos ordenados x1, y1 e x2, y2 são conhecidos. De novo, nesse exemplo, x0, y, t1. X igual a L e y igual a T2. Certo? Nomenclaturas. Uma outra definição. Equações diferenciais lineares. Quando que a gente diz que a equação é linear? A equação diferencial é linear quando os coeficientes que multiplicam as derivadas
não contém a função incógnita, nem as suas derivadas. Bom, qualquer equação diferencial, pessoal, pode ser escrita da seguinte maneira. Ó. Qualquer equação diferencial tem um formato geral, que é esse daqui. Vamos com calma. Então, vai ser um coeficiente que multiplica a função incógnita. Aqui não é potência, tá? Aqui é a derivada de ordem n daquela função. Derivada de ordem n. Então, é um coeficiente que pode depender de x, vezes a derivada de maior ordem, que é a ordem n, mais um outro coeficiente que multiplica a derivada na ordem n menos 1, mais um outro coeficiente na ordem n menos 2, até chegar num coeficiente vezes a função incógnita, tá? Então é a função incógnita, a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta, até a derivada de ordem n. A gente vai ver que esse n aqui pode ser qualquer valor. 4, 5, nós vamos trabalhar com n, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser sempre um coeficiente vezes a derivada de maior ordem, mais outro coeficiente, a derivada de ordem n menos 1, até chegar na derivada de ordem 0. Quem que é a derivada de ordem 0? É a própria função. Então não confundam, pessoal. Aqui não é y elevado na zero. É a derivada de ordem 0 de y, que é a própria função y. Derivada de ordem i é diferente da função elevada na potência i. Então, se fosse uma potência, a gente vai escrever assim, ó. Escreveria assim: y de x, colchetes, potência aqui fora. Como a potência está aqui, não é a potência, né? O índice está aqui, significa a ordem dela. Bom, então, voltando. Quando é que uma equação diferencial é linear? Quando esse a n-1, a n-2, a n-3, até o a0, se esses coeficientes não contêm a função incógnita, ou seja, se a n não pode ser y, por exemplo, nem y', nem y duas linhas. Ele até pode depender de x, mas não contém a função incógnita. A função incógnita é o y, né? Lembrando que a função incógnita é o y de x. Então, se o número que multiplica aqui não contém a incógnita, não tem a função incógnita, a gente diz que ela é linear. Certo? Então, é linear quando esses coeficientes, só o que está em vermelho, não contém y de x. Eu consigo separar função incógnita e o que sobra não é a função incógnita. E tenho as não lineares, onde esses coeficientes contêm a função incógnita. Esse exemplo ilustra bem, ó. Exemplo do paraquedas. Exemplo do paraquedas. Então ficou m vezes o v', né? Lembrando que o v' é dv dt, mais mg menos kv². Eu vou tentar escrever essa equação nessa forma aqui. Um coeficiente que multiplica a derivada de maior ordem. Quem que é a derivada de maior ordem? É o v'. Então ficou um coeficiente que multiplica a derivada de maior ordem, que é a primeira. A segunda derivada de maior ordem é o próprio v. Então eu teria que escrever assim, ó, k vezes v vezes v. Derivada de maior ordem, derivada de segunda maior ordem, tá certo? V', v sem linha nenhuma, que seria o v0, né? De ordem 0, mais mg. Bom, agora eu vou analisar os coeficientes. O que está multiplicando a derivada de maior ordem? M. O que está multiplicando a segunda derivada de maior ordem? K vezes V. Então, observem que M é uma constante. Beleza. O M é diferente da função incógnita. Agora, olha aqui. O coeficiente que multiplica a função incógnita também contém a função incógnita. É esse quadrado aqui, ó. Isso torna ela não linear. Então, essa é uma equação diferencial não linear. Ela é não linear. Os outros exemplos. Qual é o coeficiente que multiplica a maior derivada? Número 1. Qual é o coeficiente que multiplica a maior derivada? Número 1.
número 1 não é a função incógnita, então essa aqui é linear. E essa daqui? Qual é o coeficiente que multiplica a maior derivada? Também é o número 1. Qual é o coeficiente que multiplica a segunda maior derivada? Seria 1 vezes y linhas mais 0 vezes o y linha mais 0 vezes o y igual a menos g. Então, constante, constante, constante. Não contém a função incógnita. Então, essa aqui é dita linear. Essa daqui, não linear. Essa daqui, linear. De novo, para que tantos nomes? Nós vamos ver que, dependendo se for linear ou não linear, os métodos de solução mudam. E, já vou adiantando, quando nós temos equações não lineares, os métodos são mais complexos. Tá? Linear, simples, não linear, mais complicado. Bom, aqui faltou igual a zero, tá bom? Então, importante a gente classificar a equação diferencial, saber que tipo ela é, se é ordinária, se é parcial, qual é a ordem dela, tem que saber se ela é linear ou não linear, e finalmente a última subdivisão é chamada de equação homogênea ou não homogênea. Ela é homogênea quando o R de x igual a zero. Quem que é o R de x? É o que sobra do lado direito aqui, ó. Sobrou alguma coisa do lado direito. A função incógnita ficou do lado esquerdo. O y de x, as derivadas dela, tudo do lado esquerdo. O que sobrou do lado direito? Se sobrou zero, ela é dita homogênea. Por exemplo, a equação da difusão na parede plana. Era d2t dx2 igual a zero. Sobrou zero do lado direito. Então, ela é homogênea. Não homogênea, por exemplo, a queda livre. Sobrou menos g do lado de cá. Não sobrou zero. Então, a função incógnita y e as derivadas dela estão do lado esquerdo. E do lado direito sobrou uma constante, menos g. Só que essa constante não é zero. Então, ela é dita não homogênea. Mesma coisa do paraquedas. Paraquedas... Função incógnita, que é o v, ficou do lado esquerdo. A gente já viu que ela é não linear, porque tem esse v ao quadrado. E jogou para o lado direito tudo que não é a função incógnita, que é o m vezes g. Então, sobrou alguma coisa aqui, m vezes g. Essa coisa é diferente de zero. Então, essa equação é não homogênea. Por que é importante saber se é homogênea ou não? Para poder usar o método adequado. Existem métodos para equações homogêneas e métodos para equações não homogêneas. Então, o nome da nossa disciplina é métodos matemáticos. Para quê? Para resolver os mais diferentes tipos de equações diferenciais. Tá certo? Então, nesse primeiro vídeo, o que nós vimos? Como classificar. Primeiro fizemos uma revisão, né, de um probleminha típico lá de fenômenos de transporte ou transferência de calor. Resolvemos uma equaçãozinha diferencial para relembrar e depois nós definimos todos os subtipos de equações diferenciais. Por que é importante, mais uma vez, definir os subtipos? Porque é a partir dos subtipos da classificação da equação diferencial que nós vamos vamos estabelecer os métodos de soluções adequados, ok?